Shalom Adonai Levortoneiro, né? A paz do Senhor a todos do Face, que é o pastor Eduardo Cunhoz, mais uma vez, através da rede social, fazendo um pequeno trabalho, onde nós estamos estudando sobre os profetas menores. Nós estamos falando agora sobre o profeta Sofonias, né? Na aula passada, o vídeo passado que foi colocado na rede social, a gente estava estudando sobre o profeta Naum, né? A situação de Nínive. Nós vimos lá que a Síria, né? O levante da Síria, aonde estava dominando as outras nações com requintes de crueldade, né, barbaridade que eles utilizavam com as pessoas que eles capturavam, né? E a gente viu a sentença que o Senhor tinha dado a Nínive através do profeta Naum. Agora nós vamos estudar sobre o profeta Sofonias. O profeta Sofonias era contemporâneo do profeta Naum. Então, na mesma época que o profeta Sofonias, o profeta Naum estava profetizando, né, uma profecia contra Nínive, e ao mesmo tempo estava dando uma palavra de refrigério para Judá. Aí aqui a gente vê um contraste, né? A gente vê o profeta Sofonias, então, trazendo uma mensagem dura para o povo de Judá, né? Então aqui já a mensagem não é uma mensagem de conforto para Judá. Um profeta estava querendo dar uma palavra de conselho, né, de conforto para Judá em relação à Síria, e o outro profeta já uma palavra de juízo. Mas por que, pastor? Os dois estavam falando coisas totalmente diferentes. Por quê? Mas Deus não mandou, não usou esses dois profetas? É que é o seguinte: na situação do profeta Naum, o Senhor tinha usado a Síria como método de castigo para Judá, né? Tanto para Judá como o reino do norte, o reino de Israel. O problema é que aí o rei da Síria começou a se achar demais. Então o rei da Síria começou a blasfemar contra Deus. Lembra que no vídeo passado, então, até comentei com vocês, dizendo que eles estavam erguendo os seus olhos para o alto, para o céu, e desafiando a Deus. Então, como eles desafiaram a Deus, então Deus entrou em ação, porque Deus ninguém desafia. Então eles compraram briga naquele momento contra o próprio Deus. Então, como eles compraram briga contra o próprio Deus, então naquele momento o Senhor estava falando que ia agir, né, a favor de Judá e contra a Síria. Então Deus ia levantar uma outra nação, que é onde se ajuntaram os medos e os babilônicos. Lembra que eu falei no vídeo passado? Os medos e os babilônicos. Os mesmos medos que mais tarde fizeram uma aliança com o reino, então, da Pérsia, que ficou os medo-persa, né? Então é os mesmos medos, né? Mas aqui eles estavam fazendo uma aliança com Babilônia para colocar um fim na tirania da Síria que estava vindo, né? Conquistando as nações e usando requinte de crueldade nas suas conquistas e roubando, né? Roubando demais. Então a gente falando na aula passada sobre Nínive. Então aqui já o Senhor estava usando o profeta Sofonias, então, para entregar um recado para Judá. É claro que vai vir o juízo também sobre os amonitas, sobre os filisteus e também para a própria Síria. O Senhor vai usar ele também falando da queda da Síria. Mas aqui o que aconteceu? Aqui nós vamos ver um cenário, tanto um cenário político como um cenário religioso, que não muda nada, praticamente é as mesmas coisas, é os mesmos erros que eles insistem em errar. Parece que eles têm prazer de errar, fazer as mesmas coisas. Deus tem cobrado, Deus tem mostrado através da história que é contra a idolatria, que Deus ele é contra a exploração dos mais pobres, da injustiça. Deus não suporta a injustiça, mas parece que eles insistiam nesses erros porque eles temiam mais o homem do que a Deus. Então acontecia a cobrança de Deus que vinha, e quem, né, acabava pagando, né, eram as mulheres, crianças e todo o povo. Então aqui a gente vai ver Sofonias. Sofonias era filho de Cuzir, né? Cuzir, então ele era descendente, ele era tataraneto do rei Ezequias, né? O mesmo rei Ezequias que Deus tinha enviado o profeta Isaías, que o profeta Isaías foi até ele, falando que era para arrumar a sua casa, pôr a casa em ordem, que ele ia morrer. Foi aonde ele vira para o lado da parede, e ali ele chora. E conforme ele chora, Deus então fala com Isaías ainda no pátio do palácio. Isaías retorna e entrega a mensagem de Deus, que Deus tinha acrescentado mais 15 anos na vida dele. Então, a gente vai ver que Sofonias ele era tataraneto do rei Ezequias, ou seja, ele era
parente do rei Josias, né? O rei Josias é onde vai entrar em cena aqui nesse cenário político e esse cenário religioso, né? Nós vimos na história o vô do rei Josias, que era Manassés, filho do rei Ezequias, o rei Ezequias que fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor, por isso que o Senhor ouviu o seu clamor, a sua oração e acrescentou mais 15 anos. Agora nós vemos o seu filho fazendo totalmente o contrário, que é Manassés. Manassés foi um homem que ele mandou edificar os altares dos ídolos novamente na cidade, principalmente Milcom. Milcom era o ídolo, né? Era o deus dos babilônicos, o deus também dos cananeus e principalmente dos assírios. Quem que é Milcom? Milcom é o mesmo deus Moloque, né? Conhecido como deus das moscas, né? Hoje, né? Por aí diz espírito de Maria Mulâmbula. Então é o mesmo deus Moloque, é o Milcom. Então o que eles faziam para sacrifício a esse deus com letra minúscula? Eles pegavam as crianças, os seus primogênitos, e eles então ofereciam em holocausto, queimavam, né, a estátua, eles aqueciam então a estátua, às vezes era uma chapa que tinha entre a estátua, e ali colocava a criança, batia, né, os tamborins ali para abafar o choro da criança, até que a criança morresse, então ela era servida de holocausto ali para o deus Milcom. Então a gente vê Manassés, filho do rei Ezequias, um homem conhecedor da palavra do Senhor, né, sabe o que Deus cobraria dele, mas mesmo assim ele oferece os seus filhos como holocausto. Coloca então as imagens de escultura novamente nos bosques, na cidade e também dentro do templo, né? Então ali foi uma aberração para Deus. E foi o próprio Manassés que mandou prender o profeta Isaías. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. E quem mandou cerrar o profeta Isaías ao meio foi o próprio rei Manassés. Então, quando ele fez essas abominações perante os olhos do Senhor, então o Senhor decretou um juízo sobre Judá, né? O Senhor já tinha falado que viria um juízo sobre Israel, no Reino do Norte, e realmente veio o juízo, porque a Síria conquistou o Reino do Norte, destruiu, só deixou Samaria. Samaria ficou então a sua capital, né? Um lugar de negócios ali, de comércio, que era um ponto ali da Síria, né? Então misturou a raça ali, porque pela Torá, pela lei, os judeus não podiam se misturar, e eles acabaram se misturando por ordem do rei da Síria. Por isso que mais tarde a gente vê lá que os judeus falavam para Jesus, né, que eles não gostavam de passar por Samaria. Nós conhecemos a passagem que Jesus falou com a mulher samaritana, e a mulher samaritana falou assim: como pode, sendo tu judeu, falar comigo, que sou mulher samaritana? Por acaso o Senhor não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Isso se encontra no livro de João, capítulo 4. Então a gente vê, mas por causa disso, dessa miscigenação de raça que era proibida pela Torá. Então, a partir dali ficou só Samaria. Então o Reino do Norte tinha sofrido a fúria da Síria. O próximo alvo agora seria Judá também. E eles estavam temendo, né, da Síria, como eu falei no vídeo passado, por causa dos seus requintes de crueldade que eles utilizavam cada vez que eles conquistavam uma cidade ou uma nação. Então, através de Manassés, o Senhor então decretou um juízo sobre Judá. Depois, o filho de Manassés, Amon, a mesma coisa, que era o pai do rei Josias, também caiu na idolatria, fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. Amon, ele é assassinado. Quando Amon é assassinado, então eles colocam o rei Josias no trono. Josias tinha somente 8 anos de idade. Ele foi instruído pelos sacerdotes ali, né, pelos anciãos, né, no reinado. Mas o que eu acho interessante, que aos 16 anos de idade, ele manda, né, o seu servo Ilquias fazer uma faxina do templo, porque a vontade dele era de colocar as coisas em ordem. E quando vai fazer uma faxina no templo, o seu servo Ilquias, ele acha a Torá, né, ou o livro da lei. Quando ele acha o livro da lei, ele pede para que Ilquias lesse para ele. Quando Ilquias leu, ele temeu. E o interessante é que quando ele temeu, ele precisava de alguém que então fosse um porta-voz de Deus para que falasse e orientasse ele no que deveria fazer em relação ao reinado. Porque quando Sofonias surge, ele surge antes da reforma do rei Josias.
Então Sofonias está pregando juízo para Judá. Sofonias está decretando o dia terrível do Senhor, o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Então Sofonias está pregando juízo, está falando que Deus se vingaria dos homens, dos animais, de toda a terra, devido à sua maldade, à sua crueldade, à sua prostituição, luxúria e idolatria. Então Sofonias entrou em cena antes da reforma do rei Josias. Então, ali nós vamos ver, Sofonias, ele era contemporâneo do profeta Naum, como eu falei para vocês, que o profeta Naum estava profetizando juízo contra a Síria, né, a cidade de Nínive, que era a capital. Ele era contemporâneo de Jeremias, provavelmente Jeremias era jovem nessa época ainda, ou poderia estar no início do seu ministério, ainda não tinha começado, mas provavelmente estava no início, né, no começo do seu ministério. Jeremias, e também estava na época da profetisa Hulda, né? Dificilmente a gente vê um pastor ou um pregador falando da profetisa Hulda, uma mulher de Deus. Geralmente a gente vê falando de Débora, né? De Esther, da rainha Esther, que foi uma mulher usada por Deus tremendamente, que ajudou, né? Influenciou o rei Assuero a livrar o povo do massacre. Mas aqui também entra em cena uma mulher, porque é essa mulher que vai também fazer com que a história mude, né? Porque é uma mulher usada por Deus. Então ele era contemporâneo então do profeta Naum, profeta Jeremias e a profetisa Hulda. Claro que também naquela época, eu imagino que Daniel estava ali. Daniel poderia ser ainda muito jovem, Sedraque, Mesaque e Abednego também era muito jovem, mas eles estavam vivendo tudo na mesma época, né? Então eles estavam vendo o que estava acontecendo, eles estavam ouvindo as profecias do profeta Naum, que estava profetizando contra Nínive, capital da Síria, e também agora eles começaram a ver a profecia de juízo do profeta Sofonias contra a nação de Judá, né? Então eu quero ler com vocês aqui, eu vou estar pegando aqui, eu gostaria que vocês abrissem, se vocês tiverem aí a palavra do Senhor, abrisse 2 Crônicas, capítulo 34, do versículo 20 a 24, então ele vai falar sobre a profetisa. Então eu vou ler aqui desde o começo para vocês, que diz assim: quando Josias chegou à idade adulta, reagiu às condições pecaminosas que havia em seus dias. Com a idade de 16 anos, ele já buscava fervorosamente a Deus. Ao invés de amoldar-se às práticas idólatras, que nem os seus pais, né, o Amon e o seu avô fez, não, ele fez o contrário, né, foi buscar Deus. Em 4 anos, sua devoção a Deus cristalizara a um ponto em que ele deu início a uma reforma religiosa. Isso foi no ano 628 a.C. No 18º ano de seu reinado, quando o templo estava sendo reparado, foi encontrado, então, aqui a importância, foi encontrado novamente o livro da lei. Por que novamente o livro da lei? Porque na época de Ezequias era a mesma situação. Quando Ezequias mandou fazer uma faxina no templo, foi encontrado também o livro da lei jogado, perdido ali. Foi onde ele resolve, então, né, colocar a casa em ordem. Então aqui também o rei Josias resolve colocar a casa em ordem, né? Impelido pela leitura desse livro do Senhor dado a Moisés, a Moshe, e advertido do juízo iminente por Hulda, que é a profetisa, Josias e seu povo observaram a Páscoa de uma maneira precedente na história de Judá. Embora a narrativa escriturística faça silêncio sobre atividades religiosas específicas durante os 13 anos restantes do seu reinado, Josias deu continuação à liderança piedosa, na certeza de que prevalecia a paz durante os anos que lhes restavam à sua vida, né? Então, assim, da onde que surgiu a profetisa Hulda? Quem era essa profetisa, né? Como que ela entrou no cenário, como que ela entrou na história? Então, assim, a profetisa Hulda, ela era esposa de Salom. Os dois, eles trabalhavam dentro do palácio, consertando, né, e também fazendo, né, as roupas dos sacerdotes e também as roupas reais. Toda a nobreza ali, quando queria consertar, arrumar suas vestes, né, as vestes reais, então procuravam eles, né, como se fossem ali os costureiros chique, né, da nobreza que tinha ali, né?
Então, era eles que trabalhavam com isso daí. E é claro que Deus usava muitas vezes a profetisa Uda, profetizando para a classe de mulheres que pertencia ao palácio. Então, com certeza, Josias, desde pequeno, deve ter visto e ouvido ela falando com as mulheres ali do palácio. Então, naquele momento que o seu servo Ilquias encontrou o livro da Torá, o livro da lei, ele temeu, se preocupou. Quando Ilquias, então, leu para ele, então ele ficou temoroso, ele ficou preocupado. Então, ele precisava ouvir a voz de Deus. E naquela época, para ouvir a voz de Deus, precisava da intercessão de um profeta, de um homem de Deus. Então, naquela época, ele podia ter mandado chamar Jeremias, ele podia ter mandado chamar Naum, podia ter mandado chamar o próprio Sofonias, que estava profetizando na época, mas então ele resolve mandar chamar Uda. E quando Uda vem até ele, então Uda fala o que estava acontecendo, qual era o juízo de Deus e o que ele deveria fazer para que os seus dias se prolongassem e o seu reinado fosse abençoado. Então ele começa, a entrar em providência naquilo que Deus tinha falado com ele. Então é claro que quando Sofonias começou a profetizar foi antes da reforma, era um juízo decretado. Só que agora entra o rei Josias em cena, então Deus retardou o seu dia da vingança, o seu dia da ira, que seria sobre Judá. Ele retardou um pouquinho, esperou um pouquinho, para que o reinado de Josias fosse abençoado por um certo tempo, porque ele obedeceu à voz do Senhor. Ele resolveu colocar tudo em ordem novamente. Então, nisso daí, Sofonias encontra, entre aspas, um momento de paz, um momento ali de glória, porque ele vê um rei que resolve buscar Deus. As profecias de Sofonias foram profecias duras, como eu disse, pregoando um juízo sobre a Síria. Nós vimos no vídeo passado que os Medo-Babilônicos invadiram, o meio que eles utilizaram para invadir a Síria, que foi a própria mão de Deus. O próprio profeta Naum profetizou a derrota da Síria. E nós vemos também, quando Sofonias começou a profetizar, praticamente a mesma profecia que os outros profetas anterior a ele profetizaram, que é o reino milenar, onde o Senhor vai ser o cabeça, aonde o Senhor vai estar mandando ali. Então é claro que nesse período, nesse tempo, o rei Josias, também o profeta Naum, o profeta Sofonias, Jeremias, todos eles viram a queda de Judá, por causa que depois que os babilônicos tomaram conta, a gente vai ver numa batalha que o próprio rei Josias participa, que é a batalha chamada Batalha de Carquemes. Por que a Batalha de Carquemes? Porque ficava próximo a Carquemes. Lá tinha Síria, não a Síria. Tinha Síria ali, que ainda não tinha sido conquistado. Então tinha o Egito querendo ascender novamente com o faraó Neco, e do outro lado os medos babilônicos. Então essas duas nações estavam ascendendo, elas estavam querendo dominar a Síria e também dominar Judá por tabela. Só que tinha a Síria. A Síria era a nação poderosa naquela época. Só que aí os medos babilônicos, através de Nabucodonosor, pai de Nabucodonosor, ele consegue vencer, porque quem era o seu general naquela época era Nabucodonosor. Então eles venceram na batalha de Carquemes a Síria, conquistaram a Síria e expulsaram o faraó Neco de volta. O rei Josias, nessa batalha de Carquemes, onde elas estavam se encontrando ali na batalha, o rei Josias resolve lutar contra o Egito. Quando ele vai contra o Egito, ele vai até o Vale do Megido. O faraó aconselhou para que ele desistisse da sua investida. Ou seja, o faraó Neco não queria um confronto com o rei Josias, mas ele insistiu nesse confronto, e nessa batalha, ali no Vale do Megido, então ele veio a morrer pelas mãos do faraó Neco. O Vale do Megido é o mesmo vale de Jezreel. Esse vale de Jezreel é o mesmo vale que aonde o anticristo vai reunir todas as nações, que vai usar de estratégia para invadir Judá, Jerusalém, para invadir, querendo ele exterminar o povo judeu. Lá nesse lugar, no Vale do Megido, ou Vale de Jezreel, tem um monte chamado Armagedon. Por isso que fala Guerra do Armagedon. Então é nesse mesmo vale que Josias então foi morto, uma batalha sangrenta ali
que ele foi morto. Também gostaria de ler aqui para vocês, né, as profecias do profeta Sofonias em relação ao governo milenar, como a gente tem falado em relação nos estudos anteriores, que praticamente são as mesmas profecias, e nós vamos estar falando como tem se cumprido, né? Cada uma delas. Eu vou ler aqui, uma se encontra no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 9, né, que diz assim: Por que então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito? Sofonias 3:9. E Sofonias 3:11 a 13. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. E também aqui para finalizar, Sofonias 3:14 a 18 diz: Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta-te de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum naquele dia. Se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não enfraqueçam as suas mãos. O Senhor teu Deus, o Adonai, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui nós vemos o governo milenar de Cristo. Eu acho interessante, meus irmãos, vocês que estão me assistindo, né, se você conversar hoje com um judeu ortodoxo, ele vai falar que praticamente as profecias já estão cumpridas. Não falta mais nada, né? Até o novilho que eles estavam aguardando, que é o novilho vermelho, né, para oferecer de holocausto e sacrifício no templo, eles conseguiram. Eles estão esperando dar 1 ano para que esse novilho, se ele então não tiver nenhuma mancha, nenhuma mácula até ali, né, tiver do jeito que eles querem, como diz na lei de Moisés, então praticamente para eles as profecias se cumpriram. Então, se eles dizem que as profecias já estão praticamente cumpridas, e o Messias que eles esperam é o mesmo que nós cremos, que é o que morreu na cruz, mas eles vão acreditar só no final, então sinal que Jesus está pertinho de vir. Porque vai ter o arrebatamento da igreja. Logo após o arrebatamento da igreja, vai entrar a implantação da grande tribulação. Essa implantação da grande tribulação vai ser o juízo de Deus, vai ser o ai que muitos profetas, né, profetizaram. Porque o dia do Senhor, que o profeta Sofonias e mais outros profetas profetizaram no passado, nem se compara com a grande tribulação. Por mais que o povo, depois dos avisos dos profetas, foram levados cativo em Babilônia, ficaram 70 anos exilados, e Jerusalém ficou destruída, né? Depois, na época de Jesus, no ano 70, também foi destruída, né, pelo imperador. Então foi destruída. Então ali, só em 1948 voltou a ser nação novamente. Desde aquela época, só em 1948. Mas ainda eles não compreenderam a mensagem do Messias. Então eles vão estar passando pela grande tribulação, que é um processo que Deus vai tratar com eles. Mas a igreja será arrebatada antes. Então, se eles dizem que o Messias está vindo, porque Jesus vai vir no final da grande tribulação e vai salvar, vai livrar eles do anticristo e vai mostrar as feridas nas suas mãos, aonde todos eles vão reconhecer e crer que o Messias que hoje eles não acreditam é o mesmo que morreu na cruz do Calvário. Mas a igreja foi arrebatada. Então, se eles acreditam que o Messias está para vir, então o arrebatamento está aí. O arrebatamento pode ser agora, pode ser a qualquer momento, pode acontecer o arrebatamento. Não dá mais tempo de brincar, né? Então, o dia do Senhor, que Sofonias e os outros pregaram, esse grande juízo, não se compara com a grande tribulação.
o refrigério que não só Joel, Obadias, Miqueias, o próprio profeta Naum, os dos profetas maiores, Daniel e tantos outros e profetas Sofonias têm falado do dia que vai ser, que o Senhor vai ser o Messias vai ser o cabeça, que não haverá mais choro, que o próprio pastor vai apacentar suas ovelhas, que não vai haver mais pranto, né, elas não vão estar mais desgarradas. Isso aí é a implantação do milênio, quando Jesus vir novamente. Amém? Então não é para nós. Então, irmãos, esse é um pequeno estudo, Sofonias, né, é pouco mesmo, né, poucos capítulos, poucos versículos, né, a história ela é pouquinha, mas se você quiser saber um pouquinho mais do que isso, eu quero deixar um convite para você. A nossa igreja é a Assembleia de Deus Vida Nova, Rua Serra Dourada, 768, no bairro Periolo. Você é o nosso convidado, é toda sexta-feira das 20 às 22 horas. Lá nós esmiuçamos um pouquinho mais desse estudo que nós temos falado. Amém? Logo mais a gente também vai estar passando um estudo sobre o profeta Abacuque, né, que muitos falam que Abacuque ele profetizou no final, depois do cativeiro de Babilônia. Não, Abacuque também estava nessa época aí, né? Então não tem nada a ver com o futuro. É nessa época também que ele estava profetizando e o cenário, o quadro político praticamente era quase a mesma coisa. O negócio do Abacuque ele estava se lamentando, né? Mas aí a gente vai falar no estudo. Então quero agradecer a todos que têm tido paciência conosco, que está assistindo esses vídeos aí. Deus abençoe a vida de vocês, que o Espírito Santo venha estar na vida